A última sexta-feira me reservou algo que eu não poderia esperar nem nos meus sonhos mais improváveis. Dias atrás eu fiz um vídeo falando que nem sempre as coisas saem como a gente gostaria e como a gente não deve deixar isso nos desmotivar. Mas há o outro lado também, quando as coisas saem muito melhor do que o esperado. Algumas semanas já tínhamos planejado uma folga do trabalho nessa última sexta-feira, eu e minha esposa. Por conta disso, reservamos uma única noite de camping em um dos melhores lugares dentre todos que já visitei no Canadá, Algonquin Provincial Park. Algonquin é um parque localizado a mais ou menos 3 horas ao norte de Toronto, entre a Georgian Bay e o rio Ottawa, no distrito de Nipissing. Só para dar uma dimensão desse parque, sozinho ele é maior do que Prince Edward Island, que é a menor província do Canadá. Ou numa comparação em relação ao Toronto, o parque é 11 vezes maior do que a capital de Ontário. O que me atrai tanto nesse parque, obviamente, é a natureza intocada em uma área de transição entre florestas mistas e florestas boreais. Pois então, chegamos no parque cedo, com um tempo que não era dos mais promissores, com nuvens por todo lado e assim deveria continuar por todo dia e noite adentro. Fizemos uma trilha curta e fomos para o local do nosso camping e montamos tudo. Aproveitei para dar um tempo no lago, brigando com mosquitos e para tentar fotografar um casal de luns. E por alguns instantes, o sol deu as caras e nos propiciou um pôr do sol espetacular. A noite foi caindo e eu de olho nos meus aplicativos para acompanhar a cobertura de nuvens e o KP Index. A previsão de auroras era muito positiva, era muito promissora, mas a previsão do tempo e o céu fechado pintavam um cenário bem desanimador. Fizemos uma fogueira, jantamos e fomos dormir por volta das 10 da noite com o céu completamente fechado, porém com o despertador configurado para 1 da manhã. Toca o despertador, colocamos a cabeça para fora da barraca e só nuvem. Coloca o despertador novamente para 2 da manhã. Toca o despertador, bota a cabeça para fora da barraca e vejo algumas estrelas. O negócio era sair da barraca e ir até a beira do lago. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Chegando lá, havia um cara sentadito no frio, também esperando pelo que estava por acontecer. Perguntei se ele já tinha visto alguma coisa até então, e a resposta foi de que apenas no horizonte com a câmera dava para pegar algo, visto que as câmeras são muito mais sensíveis do que os nossos olhos. Bom, eu pensei, já que eu estava ali, já que eu estava bem desperto e na ansiedade das coisas melhorarem, fui pro carro e peguei minha câmera. E aí a mágica não demorou para começar. Agora se liguem nesse próximo trecho. Foi uma das coisas mais mágicas que eu já vivi. Uma aurora boreal rolando no céu e luns vocalizando no lago. Eu fico arrepiado só de lembrar.
Agora algumas informações técnicas. Curiosamente, os meus colegas de trabalho, quando viram algumas das minhas fotos, a primeira reação deles foi perguntar: mas qual foi a câmera que você utilizou? Porém, mais importante do que a câmera para esse tipo de situação é a lente que se está usando. Eu me arrisco a dizer que qualquer DSLR feito nos últimos 15 anos seria capaz de capturar bem as auroras. As mirrorless, então, tranquilo e com muita sobra. O que é mais importante para conseguir fotografar as auroras boreais e austrais é ter uma lente clara, de grande abertura e que possibilite a entrada de bastante luz até o sensor. E no meu caso, a lente que eu utilizei foi uma Nikkor Z de 20mm f1.8 da linha S. Uma lente clara e que possibilita a entrada de bastante luz para atingir o sensor vai permitir ao fotógrafo utilizar ISOs mais baixos, resultando em imagens bem mais limpas, o que é um resultado desejado e esperado para fotos nessas condições. Além disso, uma lente clara vai permitir velocidades um pouco mais rápidas no disparo, embora ainda bastante lentas, considerando que estamos falando de cenas noturnas. Para ilustrar o que eu estou falando, se eu tivesse utilizado uma lente f2.8, que já é bastante clara e rápida, ao invés de uma 1.8 como eu utilizei, em f-stops a gente está falando de uma diferença de 1 e 1/3 pontos de luz a menos. Logo, lentes claras, ou quanto mais claras, melhor nesse tipo de situação. Em relação ao ISO, eu utilizei ISO 640 na grande maioria das imagens que eu fiz, o que me garantiu imagens muito limpas e com pouquíssimo ruído. Uma outra peça de equipamento que é fundamental para atingir bons resultados é um bom tripé. As fotos que eu fiz na última sexta-feira variaram entre 3 e 6 segundos de exposição, mas eu utilizei 3 segundos para a grande maioria delas. E 3 segundos de exposição sem o tripé, fazendo com a câmera na mão apenas, não vai dar certo. Por último, algo que muita gente deve estar se perguntando: dá para fotografar as auroras boreais com o celular? Dá, mas o resultado, por óbvio, não vai ser tão bom quanto com uma câmera colocada no tripé. As fotos que a minha esposa fez com o celular dela tiveram tempo de exposição de meio segundo, porém, o aparelho jogou o ISO lá para 4000, e 4000 num sensor pequeno vai ter ruído, é inevitável. Mas, para uso digital, redes sociais, compartilhar com amigos, perfeito. Porém, para impressões, sobretudo impressões um pouquinho maiores, aí já dá problema. Para fechar esse vídeo, então, um pouquinho mais de aurora boreal com os LUNs vocalizando. E se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.